Galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e feliz 2026 para vocês! Hoje estamos gravando o primeiro vídeo do canal, que está saindo agora no dia 5 de janeiro de 2026, né? Primeiro vídeo do ano que eu tô fazendo aqui, gente, meu terceiro vídeo, né? Porque eu fiz 2 vídeos ano passado, né? 2025, e o meu primeiro vídeo de 2026 é esse. E eu vou falar sobre a minha primeira consagração de ayahuasca, que ela aconteceu exatamente ano passado, em dezembro do ano passado, no dia 6, né? Vai fazer um mês amanhã. E eu consagrei ela foi no interior de São Paulo, foi no meio do mato, foram com os indígenas. E eu vou contar um pouco da minha experiência para vocês aqui, né, no YouTube. Inclusive, eu não recomendo vocês fazerem, né? Somente se vocês tiverem um propósito, porque é uma experiência maravilhosa, mas o que você vai sentir no começo não é tão bom assim. Então, vamos pro vídeo, vamos começar falando dessa experiência. Bora lá! Bom, um dia depois que eu consagrei, eu anotei todas as minhas experiências nesse caderno, né? E pior que foram tantas que eu não consegui anotar todas, ficou um texto de 3 páginas, né? Eu vivi muita coisa, gente, eu vi muita coisa na minha experiência e eu vou contar a primeira pra vocês. Eu vou ler aqui essa primeira parte aqui do que eu escrevi aqui no caderno. Essa experiência que eu tive com essa medicina foi incrível. Foi a coisa mais linda que eu já vi na vida. Foram sensações, visões, formas, conexão e telepatia com a natureza e com os espíritos. Bom, isso que eu escrevi aqui aconteceu, né? Eu tive telepatia, conexão, visão. Eu consegui ver espíritos, que inclusive eu consegui ver eles, eu consegui ouvir eles. Quando começou o ritual, eu e mais algumas pessoas fomos os últimos a tomar a medicina, né? Que é a ayahuasca, que os indígenas chamam ela de Nishpan. A gente foi os últimos a tomar porque foi a nossa primeira vez tomando. E então o pajé, ele fez uma reza diferente na gente, diferenciada na gente. Depois que ele fez essa reza, a gente tomou. E o gosto, gente, não é muito bom. Tanto que eles deram até uma uvinha pra gente, pra mascarar um pouco o sabor, né? E é até uma dica que eu dou pra vocês quando vocês forem consagrar pela primeira vez, né? Já pegar o chá e engolir com tudo, igual você tá tomando uma cachaça, já vira com tudo, assim, não sinta o gosto, porque senão você não vai tomar, não vai conseguir tomar, já vira com tudo, porque o gosto não é bom. E aí, depois que eu tomei a primeira dose, né, foi um copinho, foi aqueles copinhos de café pequenininho, foi meio copinho de café pequenininho, eu não senti nada. Eu e mais 2 pessoas que estavam comigo lá, a gente não sentiu nada. E aí passou um tempo, né? Eles começaram a cantar ali, fazer a reza deles. Não aconteceu nada. Então, o pajé, ele abriu a segunda dose da ayahuasca. A gente foi tomar a segunda dose. Eu tomei outro copinho, meio copinho, porque eu fiquei com medo de exagerar, né? Então, eu e a menina que tava comigo, a gente tomou meio copinho. O outro menino, ele não tomou. Ele falou que ficou com medo. Então, a segunda dose foi eu e a minha colega que tava lá. E aí, essa segunda dose, gente, foi o suficiente pra acontecer tudo. Porque passou um tempinho, a minha pressão, ela caiu, gente. Eu passei muito mal. Eu pensei que eu ia morrer. Eu acho que a sensação ali, uma das primeiras sensações que você vai sentir ali é a pressão cair. E ela vai cair tanto que você vai se sentir muito mal, que você vai ficar desesperado, né? Mas eu me acalmei, comecei a me acalmar, eu comecei a pedir proteção ali para os meus guias espirituais. Eu falei, gente, pedir proteção para Deus. Deus não me deixa morrer, não me deixa morrer. Mas depois que começou, que a pressão caiu, começou a vir a força junto, né? Eu comecei a, cara, eu vi tudo. Eu comecei a ver formas geométricas.
comecei a ver várias formas, várias cores. Quando eu fechava o olho, eu comecei a ter visões. E quando eu fechava o olho, era bem pior, né? Além de ver as formas, né, as cores, quando eu fechava o olho e vinha aquelas visões, né, eu ficava pior. Eu sentia que a pressão, ela ficava mais baixa e vinha um enjoo junto, sabe? A pressão, ela caía, o enjoo vinha junto e eu tive que ficar deitada, né? E aí eu senti uma voz falando comigo, dizendo pra mim não levantar, pra mim ficar deitada. E se viesse o vômito, era só pra me levantar pra vomitar, né? Caso viesse o vômito, eu levantasse só pra vomitar. Mas caso eu não quisesse vomitar, era pra me ficar deitada. E aí eu obedeci essa voz. Mas a coisa mais, assim, mais linda que eu vi na minha vida, eu acho que foi as coisas mais incríveis que eu vi na vida, foi que eu fiquei de barriga pra cima olhando pro céu. Cara, foi uma coisa muito linda que eu vi. Eu olhava pro céu e eu via formas. As nuvens, elas se transformavam em formas de animais, formas de pessoa, formas de seres que eu não conseguia distinguir o que era. Eu via as constelações, todas as constelações se interligando. E mais que isso, cara, parecia. Teve uma hora ali que eu vi, né, que foi um dos primeiros momentos que a força bateu, que eu olhei pro céu, eu conseguia ver, além das estrelas, né, além da constelação, eu consegui ver as estrelas. Eu não sei explicar, parecia que eram uns quadradinhos se interligando ali no céu. Ele se interligava com as estrelas. Parecia um programa de computador. Gente, eu não sei explicar. Mas eram uns quadradinhos que se ligavam, que se conectavam. Eu fiz um desenho aqui para tentar explicar mais ou menos como que eu vi o céu. Imagina que essa bola feia que eu fiz aqui é o céu. É o céu. Eu tava de barriga para cima olhando pro céu. E tava desse jeito, ó. Tinha uns quadradinhos desse jeito aqui. E dentro desses quadradinhos tinha as estrelas se conectando. Tá vendo? Isso aqui são as estrelas. As estrelas, elas se conectavam umas com as outras dessa forma. Tá vendo? Gente, eu juro pra você, não é brincadeira. Eu vi isso. O céu, ele tava dessa forma aqui. E as estrelas estavam todas conectadas. Foi uma coisa, assim, surreal, que eu nunca vi na minha vida. E aí, eu fiquei fascinada pelo céu. Eu não conseguia tirar os meus olhos do céu. Porque depois de um tempo, na verdade, explicando melhor, isso aqui desapareceu. Isso aqui desapareceu porque isso aqui começou a bater. Eu comecei a ver isso aqui quando a força estava muito forte. Depois isso aqui desapareceu. E aí eu comecei a ver as constelações, né? As estrelas, as constelações. E eu comecei a ver as formas. Formas de animais, formas de pessoa. Eu vi muita forma de tigre, de jaguar, e aí depois eu descobri que o jaguar é meu animal de poder. Falando nisso, eu queria muito fazer um vídeo aqui também sobre o animal de poder. E além de tudo... Ah, gente, uma coisa que eu esqueci de mencionar também é que no momento quando começou a vir a força, né, que eu comecei a passar muito mal, eu comecei a pensar que ia morrer, né? E esse é um dos sintomas que todo mundo sente, né? Muito enjoo, muita sensação, assim, de morte, porque a pressão baixa, né? A sua pressão cai. Por isso que não é toda pessoa que pode tomar ayahuasca, né? Quem sofre de problemas cardíacos e toma remédio controlado não pode participar, né? E se quiser participar, tem que falar com o médico, né? Porque é muito forte, né? É uma medicina muito forte, que mexe muito. Então, eu pensei que eu ia morrer, né? Minha pressão começou a cair, mas nesse momento eu senti uma voz. Eu escutei uma voz dentro da minha cabeça que dizia: vai ficar tudo bem, relaxa. Foi até naquele momento que eu falei pra vocês, né? Que eu senti a voz que falava pra mim não levantar. Mas além disso, eu comecei a sentir um amor muito forte, né? Eu comecei a sentir um amor, uma paz tão grande.
E aí eu comecei a me acalmar, né? Eu comecei só a ficar quieta. Eu falei, vou ficar quieta aqui que isso vai passar. E é uma coisa que eu queria falar pra vocês desse amor que eu senti. Ah, o que mais? Eu comecei a me conectar, né, com a grama, com barro que tinha ali, porque a gente tava no meio do mato, né? E aí eu vi muitas formas. Eu vi muitas formas, assim, eu vi formas nas árvores. Além de ver formas no céu, né? Que as nuvens, elas formavam, as nuvens, elas se transformavam em formas de pessoas, de animais, de coisas assim que eu nunca vi. E eu também via formas no barro, na grama. Parecia que a grama estava viva. Eu via formas de. Eu via rosto, parecia que eram rostos, né? Eu não sei explicar que tipo de rostos eram, se eram rostos humanos ou não, mas eram uns rostos que eu via. Eu via rostos na madeira que estava sendo queimada ali na fogueira. Tinha um rosto, e aí, tipo, parecia um rosto triste, que ele tava triste de ser queimado, e aí eu falava, infelizmente, essa infelizmente você tem que queimar. Eu conversava com aquele toco que tava sendo queimado ali na fogueira. É uma coisa assim bem doida. E aí eu conversava também com os rostos que eu via na grama. E eu comecei a pegar assim no barro, na grama. E eu comecei a chorar muito, porque eu comecei a me conectar ali com a natureza, né? Eu comecei a conversar com a grama, comecei a conversar com a árvore que tava ali perto. Eu chorava muito, sabe? Eu falava que eu não queria ir embora. E elas falavam que eu tinha que ir embora, né? Porque eu tinha que voltar pra minha casa, pra minha família. E que logo eu ia estar com elas, né? Porque, assim, eu tenho uma forte ligação com a natureza, gente, desde que eu era criança. E o meu sonho é cursar alguma coisa na área da natureza, né? Fazer alguma coisa relacionada ao meio ambiente, à conservação do meio ambiente, porque eu amo muito a natureza, eu queria estar na natureza, né? Mas infelizmente eu não. Eu moro assim. Embora eu more perto da natureza, né? Que tem algumas árvores aqui, eu não posso ir lá, né? Eu não posso, tipo, me conectar ali com a árvore igual o filme do Avatar, né? Que é que os avatares se conectam ali com a natureza. Eu não consigo me conectar aqui onde eu moro, né? Agora, quando eu vou para um sítio, eu consigo me conectar com a natureza. E lá eu consegui me conectar tanto, gente, porque eu chorei tanto, chorei tanto. E além de ter me conectado, né, eu vi espíritos também. Só que eu não vi espíritos com o meu olho normal. Eu vi espíritos com a minha visão periférica. Então eu tô aqui olhando, mas eu conseguia ver, tipo, eu conseguia ver o que tava do meu lado aqui, sabe? Tipo, sabe quando você tá olhando assim pra um ponto reto, mas você consegue, tipo, enxergar o que tá aqui do seu lado? Era isso que acontecia. E aí, tipo, além de ver eles por essa visão periférica, eu escutava eles. E teve um momento que eu vi dois espíritos, né? Era dois homens. E eles estavam rezando em mim. E nesse momento eu tava conectada ali com a natureza, né? Tava pegando no barro e tudo. E aí, tipo, eu achava que tinha dois homens do meu lado, né? E aí, tipo, eu nem olhei, sabe? Eu só fiquei ali, tipo, focada na grama, no barro. E aí teve um momento que eles começaram a orar, sabe? A rezar. E aí eu falei, nossa, o que esses caras estão rezando? Eu olhei assim, não era ninguém. E aí, tipo, depois eu voltei assim, né, pra olhar pro canto, né, pra visão normal. E aí parecia que eles estavam orando em mim. E eles estavam orando em mim com alguma coisa. Eles estavam segurando alguma coisa, né? Tipo um terço, tipo alguma coisa. E eu conseguia ver, tipo, do lado assim, né? Aí eu olhava assim, tipo, normal, não era nada. Mas aí quando eu voltava, eu escutava e via. E aí teve um momento que eu falei assim, né, na minha cabeça. Gente, não precisa orar em mim, que eu tô bem. E aí depois que eu pensei isso, veio outra coisa na minha cabeça. Até quem tá bem precisa de oração. E aí nesse momento, a, a reza ali dos indígenas aumentou muito a força ali, né? E parecia que eu sentia alguma coisa dentro de mim que eu tinha que colocar pra fora. Eu comecei a chorar mais ainda. Eu falei, gente, desculpa, orem sim em mim. E aí nesse momento eu escutei vozes que parecia que estavam do meu lado. Nesse momento eu não vi nada pela visão periférica, mas eu escutava umas vozes como se eles estivessem, como se tivesse alguém do meu lado conversando. E aí depois eu vi
um espírito pela visão periférica sentado no banco lá do meu lado. Eu olhava assim pelo olho normal, não era ninguém, mas aí eu voltava a olhar assim pro centro e eu via pela visão periférica de novo, ele sentado ali no banco assistindo. Depois eu vi. É até engraçado, depois eu vi mais dois espíritos pela visão periférica. E aí eu também consegui ouvir eles, né? Eles estavam rindo de mim. Eles estavam, tipo, rindo porque eu tava ali, tipo, pegando assim, pegando na grama, pegando na terra. E aí eu comecei a ouvir eles estavam me chamando de louca, sabe? Sabe, parecia aqueles espíritos zombeteiros, estavam rindo muito de mim. E aí eu fiquei quieta, né? Eu só pensei, nossa, esses espíritos devem estar me perturbando, né? Mas aí eu fiquei quieta depois, aí eles sumiram. Depois começou a baixar um pouco, assim, os indígenas, eles começaram a baixar um pouco a frequência ali, né? Eles começaram a diminuir um pouco a frequência, porque teve momentos que eles aumentavam a frequência da música e teve momentos que eles baixavam um pouco a frequência. No momento que eles aumentavam a frequência, era o momento que eu conseguia, né, ver os espíritos, ver mais as formas, e quando eles abaixavam a frequência da música, eu comecei a ver menos, né? Só que. E aí depois que eles começavam a baixar um pouco a frequência, eu lembro que eles levantaram pra fazer umas danças ali, né? Fazer tipo uma caminhada, né? Coletiva. E eu lembro que eu tava muito tonta, muito enjoada. E eu levantava e ficava mais tonta ainda, então eu não consegui participar. Mas eu só fiquei, eu fiquei observando só eles dançando ali, né? E mais uma da sensação que eu senti foi que. Ah, gente, eu esqueci de falar, né? Eu sou uma pessoa muito, muito ansiosa. A minha mente é muito agitada. Depois que eu tomei ayahuasca, a minha mente, ela ficou muito calma. Muito calma, eu não conseguia pensar em nada. E eu não conseguia falar nada, né? Eu só consegui falar, conversar com alguém depois que amanheceu, o dia depois que acabou o ritual. Porque durante o ritual eu não conseguia conversar, né? Não conseguia falar. Eu não tinha forças pra falar, né? E eu fiquei assim durante uma semana, né? Tipo, eu conversava, mas a minha mente ficava tão calma. Tipo, a minha mente tava vazia. E parecia que nada nesse mundo tinha importância pra mim. Tipo, parecia que eu não me importava com nada mais, né? E, tipo, nada fazia sentido. E eu lembro que eu comecei a chorar muito quando eu cheguei em casa. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu tomei um banho, eu dormi. E aí, quando eu acordei, eu comecei a chorar muito porque eu, eu tenho um sonho, né? Eu tenho um sonho de. Eu tenho um sonho, eu queria realizar esse sonho. Eu não vou entrar em detalhes pra vocês agora que sonho é esse. Mas eu só pensava nesse sonho, né? E em como eu queria estar conectada com a natureza. E eu sei que eu fiquei uns 2 dias chorando, só chorando sem parar, né? Mas eu só chorava quando eu pensava nesse sonho meu. Mas depois passou, depois de umas 2 semanas voltou tudo normal. Na verdade, nem tudo, porque hoje em dia. Hoje em dia não, né? Porque faz um mês atrás, né? Mas nos dias de hoje, né? Depois que eu consagrei esse ritual, uma coisa, um detalhe é que eu não sinto mais vontade de beber. Eu não era viciada em bebida, tá? Eu bebia só de vez em quando, mas os meus pais, eles são viciados em bebida. Então, às vezes quando eles bebiam, né, me dava vontade de beber também, assim, algumas vezes, não sempre. Depois que eu consagrei, parecia que beber, né, que bebida alcoólica, que a sensação de beber não, não fazia sentido, não faz sentido, sabe? Hoje eu vejo a bebida como uma coisa que não faz sentido pra mim. Porque beber não vai acrescentar nada de bom na sua vida. É uma bebida que ela vai te deixar mal. É uma bebida cara, porque tá super caro a bebida. E ela vai te deixar mal. E se você exagerar, você pode passar mal, vomitar. E se você tiver com gente ali com você, você vai passar vergonha, né? Vai dar uma ADP em você. Uma ADP não, né? Vai dar um negócio ali em você, você vai passar vergonha. Igual eu já passei vergonha várias vezes bebendo, né? Passei vergonha perto da minha família, perto de colegas. E aí eu tive algumas oportunidades de beber depois que eu consegui a ayahuasca e na minha cabeça não fazia mais sentido beber. Então
Eu diria que a ayahuasca, ela abre essa visão, né? De você largar vícios, de você controlar a sua ansiedade, controlar um pouco. Mas não que a ayahuasca tenha me curado da ansiedade, gente. Eu ainda sofro muito de ansiedade, né? Sofro muito. Eu fiquei uma semana, né? Ou 2 semanas ali com a mente super calma. Mas hoje em dia voltou tudo normal, minha ansiedade, né? Voltou tudo normal. E eu queria consagrar outras vezes também, sabe? Com esse propósito de ir curando a minha ansiedade aos poucos, né? Porque eu sou uma pessoa com a mente muito, muito acelerada. E tomar ayahuasca foi uma das coisas mais incríveis da minha vida, porque ela abriu uma visão totalmente diferente pra mim. E teve mais coisas ainda que eu vi, né, que eu vivi, que eu não coloquei aqui, né, que eu não coloquei nesse vídeo. Porque se eu colocar vai dar, tipo, 1 hora e eu não vou deixar. Eu contei só o básico das coisas mais importantes do que eu vivi aqui na ayahuasca. Foi uma coisa incrível. Eu não recomendo você tomar, sabe? Principalmente se você tem medo, porque é uma medicina muito forte. Não é pra qualquer um, mas se você tem um propósito, se você quer conhecer a ayahuasca, se você quer ter essa experiência, eu diria pra você ir, sabe? Mas com propósito. Esse vídeo foi mais um vídeo de experiência, né? De contar como foi a minha experiência, como que foi a minha primeira vez, né? Foi assim, no começo foi horrível, mas depois foi maravilhoso. Eu, eu quero consagrar outras vezes. Espero trazer outros vídeos com outras experiências pra vocês. E mais um detalhe, né? Mais uma coisa que eu queria falar pra vocês é que consagrem com indígenas, tá? E com pessoas experientes, confiáveis. Não consagre com qualquer pessoa, em qualquer lugar, porque é uma experiência, é uma coisa muito forte, né? É uma medicina muito forte. Então, os indígenas, né? Igual esses indígenas que eu consagrei, né? Eles são confiáveis, né? Foi indicação de um colega meu. Eles já têm experiência com isso, né? Eles cresceram com isso, né? Porque eles vieram de lá do Acre, eles já têm essa experiência, né? Eles cresceram com a ayahuasca, eles sabem quais são as reações da ayahuasca em cada pessoa, principalmente a gente que é da cidade, né? Que não tem que não tem a mesma preparação que eles, que não tem os mesmos hábitos que eles, né? Igual lá eles comem muita mandioca, muita fruta. Eles não consomem sal e açúcar igual a gente aqui da cidade. Então o corpo deles, né, já são preparados para isso. Agora a gente aqui da cidade não. A gente aqui da cidade precisa ter uma preparação, né, para consagrar essa medicina. Então, por isso que não é bom vocês consagrarem em qualquer lugar, e sim em lugares confiáveis, tá bom? Gente, é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se inscreva no meu canal, tá? Eu tô com 4 inscritos, gente. 4 inscritos. Eu espero poder gravar vídeos toda semana, poder conseguir mais inscritos, mais visualizações pro meu vídeo. E é isso, se inscreva no canal, dá o seu joinha aí, tá bom? Comenta aí uma coisa positiva, tá? Se for pra comentar algo negativo, é melhor não comentar, só se for algo positivo, tá bom? Muito obrigada por esse vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo. Tchau, tchau!